Semana passada fiz um vídeo aqui para o canal falando sobre política cambial e a intervenção do Banco Central no câmbio. E aí, nesse dia, muitas pessoas pediram para que eu gravasse sobre paridade do poder de compra. Aliás, editor, coloca aí os comentários que a gente recebeu da turma pedindo, falando sobre PPC ou paridade do poder de compra. Obrigado para você que comentou. Então vamos lá falar sobre essa tal paridade de poder de compra. Antes, meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo. Aqui eu ajudo você com as principais certificações que o mercado financeiro tem, CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, CFP, PQO, CFG. E além disso eu trago estudos de caso bem completo para que você possa aprender o mercado na prática e de verdade. Então se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E se você já é de casa, você já sabe o que fazer, né? Já chega aí dando o like. Vamos falar sobre paridade de poder de compra, só dúvidas, isso não cai na prova de CPA 10 nem de CPA 20, beleza? Mas é importante você entender. Olha, é a relação de poder de compra entre duas moedas. É isso, de um jeito bastante simples. E o lance é que a gente costuma dizer o seguinte, que a desvalorização do real favorece a exportação. Por que que a gente diz que a desvalorização do real favorece a exportação? Pensa que eu sou um exportador e eu vou vender esse controle remoto lá para a China, embora mais provável que a gente compre, mas enfim. Pensa que eu sou um exportador e a gente vai vender isso aqui lá para a China. E eu vendo isso aqui por 10 dólares, tá bom? Se quando eu estou vendendo por 10 dólares, a cotação do dólar em relação ao real está em 5, ou seja, eu preciso de 5 reais para cada dólar, quando eu receber 10 dólares por isso, eu terei recebido 50 reais. Se o real desvaloriza, ou seja, se o preço do dólar sobe ainda mais, foi para 10 reais e eu vendo esse mesmo cara aqui por 10 dólares, para cada 10 dólares que eu recebo, eu tenho 100 reais. Então percebe? Mesmo produto, mesmo valor em dólar, mas eu recebo mais em reais. Então, eu fico mais competitivo, porque eu posso falar no mercado internacional, olha só, mercado internacional, quanto vocês estão vendendo? Ah, por 10? Tá bom, eu vendo por 8. Porque se eu vender por 8, ainda nesse nosso exemplo, eu vou receber 8 dólares para cada reais e ainda vou receber 80 reais. Por isso que a gente diz que a desvalorização do real, ela favorece a exportação. O problema é que o dólar não pode subir muito, porque se ele sobe muito, ele pode, claro, favorecer a exportação, mas provoca a inflação, porque a gente também consome muita coisa que vem de fora. Poxa, o pãozinho que você come todos os dias depende do trigo que é importado. Então, se o dólar sobe demais, a gente vai precisar importar, vai ficar mais caro e o pão vai ficar mais caro. Ou seja, dólar alto provoca muita inflação. Só que dólar caro, barato demais, também provoca recessão, porque a gente vai falar, para que eu vou comprar da indústria nacional se eu posso comprar da China e eventualmente não gera emprego aqui, gera lá, então gera recessão. É por isso que o Banco Central intervém no mercado de câmbio, como eu mostrei na aula da semana passada. Tá bom? Aí, agora, a gente vai entender o seguinte, tá, beleza, Thiago, já sei sobre política cambial que você mostrou no vídeo passado, sei que isso é importante para nossa balança de pagamento, sei que isso impacta na inflação, sei que o Banco Central faz isso e sei que a desvalorização do real favorece a exportação. Ótimo. Tá, como é que eu faço para saber se o dólar está caro ou se está barato, se a nossa moeda tem poder de compra ou se não tem? Vamos lá para uma pergunta hipotética. Assuma que no dia que você está vendo esse vídeo, tá? Hipoteticamente, para cada 1 dólar eu preciso de 5 reais, tá bom? Aí eu pergunto para você, o real está valorizado ou está desvalorizado nesse contexto? Pensa aqui, preciso de 5 moedas de 1 real para ter uma moeda de dólar. Eu não sei quanto é que está no dia que você está vendo, provavelmente esteja mais, mas a questão não é essa. A questão é, eu preciso de mais dinheiro brasileiro para comprar uma unidade de dinheiro norte-americano. Então o real estaria desvalorizado nesse contexto? Será? Agora, deixa eu colocar uma nova variável nessa equação. Eu vou colocar aqui do lado agora esta aqui, que é o iene japonês. Eu não sei quanto é que está no dia que você está vendo, mas no dia que eu estou gravando está por perto aí de 150 ienes. Significa que para cada 1 dólar norte-americano, para cada 1 dólar, eu preciso de 150 ienes japonês. Poxa, Thiago, então quer dizer que o real brasileiro é mais forte do que o iene? Porque olha que legal, para comprar dólar eu preciso de 5, para o iene eu preciso de 150, então a gente é mais forte. Então, não é bem por aí, né? A gente precisa entender o quanto que essas moedas têm de poder de compra. É isso que vai determinar se a nossa moeda é mais forte ou se é mais fraca. E para isso tem um conceito de paridade de poder de compra,
que desdobra para um conceito chamado de câmbio real, que eu não vou especificar muito nesse vídeo, mas darei uma pincelada. Tudo bem? Agora, como é que a gente faz isso? Bom, para que a gente possa ter um ponto de partida de poder de compra, a gente precisa saber o seguinte: quanto que o nosso dinheiro é capaz de comprar de um mesmo produto, de um mesmo serviço, e quanto que um dinheiro de um outro país é capaz de comprar desse mesmo produto e desse mesmo serviço. Um bom indicador para a gente fazer isso é o índice de inflação de cada um destes países, certo? Mas tem um problema. Os países possuem padrão de consumo completamente diferente. Então, eu não posso simplesmente olhar para o índice de inflação porque a cesta de serviços que tem nestes índices são diferentes. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você acha que faz sentido a gente comparar o padrão de consumo nosso aqui do Brasil com o Canadá, por exemplo? O Canadá está lá no norte do país, fica, sei lá, 6 meses debaixo de gelo. O padrão de consumo lá é completamente diferente. Eles compram coisas que a gente não compra e o contrário é verdadeiro. Então não é tão simples a gente dizer sobre paridade de poder de compra, ou seja, quanto que o dinheiro de cada país compra do mesmo produto e do mesmo serviço, considerando índices. E foi exatamente por isso, pensando nisso, que alguns economistas, quebrando a cabeça, pensaram o seguinte: poxa, qual seria um produto e serviço, ou um serviço que é relativamente comum em todos ou em quase todos os países? E foi aí que criaram um conceito chamado de índice Big Mac. Eu vou te explicar o que é esse índice Big Mac, tá? Olha só, trouxe 2 imagens aqui, representando o nosso Rio de Janeiro maravilhoso e Estados Unidos aqui, Manhattan. Então, o que tem nesse tal índice Big Mac que vai ajudar você a entender paridade de um jeito muito simples? Assuma que, no dia que você está vendo esse vídeo, o preço do Big Mac, só o lanche, nos Estados Unidos, $2 e, no Brasil, R$10. Pergunto para você, e aí? O que você consegue concluir? Lá é mais caro ou lá é mais barato do que aqui? Você talvez me responda: Thiago, se eu não souber quanto que está a cotação do dólar, eu não tenho como te responder isso. E eu concordo com você. Por isso eu trouxe aqui um exemplo hipotético de uma taxa de câmbio de $1 para R$5. Agora sim, Thiago, eu vou converter. Sabe aquela história de quem converte não se diverte, que a turma fala aí nas viagens? Pois é, agora eu vou converter para calcular o poder de compra, certo? Certo. Então, se eu converto $2 com essa taxa, o que nós temos? Nós temos que, lá nos Estados Unidos, um Big Mac em reais, considerando essa taxa de câmbio, é R$10. Considerando essa taxa de câmbio. E que aqui no Brasil, também é R$10 porque está aqui, tá? Se eu divido um pelo outro, dá 1. Então, nós temos aqui uma plena paridade de poder de compra. Eu estou dizendo, através desse índice, que a nossa moeda consegue comprar, nesse caso é um Big Mac, mas que consegue comprar a mesma coisa que a moeda dos Estados Unidos. Não importa se para isso eu uso R$10 e eles usam, no nosso exemplo, $2. Não importa se para isso, eventualmente, um japonês utilizaria 300 ienes e aqui um americano usaria $2. Não importa. O poder de compra da moeda é o mesmo neste exemplo, tá bom? O que a gente vai fazer para a gente avançar e você entender isso, como que a gente calcula essa diferença, considerando que os preços mudam, tá? Olha só, a gente vai fazer conta. Antes da gente fazer conta, de eu te mostrar, e já que a gente vai fazer conta, tem uma boa notícia para você. Olha só, para você que está aqui acompanhando a T2 no YouTube, está eventualmente considerando estudar para uma certificação, aproveita que a gente está com um cupom ativo para você que nos acompanha aqui no YouTube, chamado YouTube 10. Se você se inscrever nos cursos aqui da T2, você tem 10% de desconto nos cursos usando esse cupom. Repito, CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, PQO, CFP. E quando esse vídeo está indo ao ar, muito em breve, a gente também vai ter o curso do CFG, então fica ligado, aproveita esse cupom de desconto. E também é importante dizer que, além disso, se você eventualmente tem dúvidas de que a melhor escolha para você seria estudar com a T2, saiba que a gente dá 15 dias de garantia incondicional de satisfação para você experimentar, e se não gostar, a gente faz o reembolso sem problema e a gente ainda vai continuar amigo. E mais do que isso, vou te falar outra coisa.
Quer experimentar antes de fazer a sua matrícula? Tá bom, tem um link aqui embaixo do nosso trial. Você se cadastra na nossa plataforma de estudos gratuitamente, tá? Eu não quero nem seu dado de cartão de crédito, nada. Você vai cadastrar e vai ter acesso à aula que você quiser, do curso que você quiser, para você experimentar por 3 dias. Você vai conhecer a nossa plataforma por dentro, você vai conhecer o nosso sistema de simulados, a nossa apostila, tudo. E aí, se fizer sentido, você decide a estudar com a melhor escola que prepara você de verdade, com profundidade para certificações, tá bom? E só mais um recado, o tema de hoje, paridade de poder de compra, ele não cai na CPA 10 nem na CPA 20, mas é importante você saber disso, fechou? Bom, feito aí o jabá, feita a introdução, vamos lá. Repara que eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar todo mundo para o outro lado e eu vou mexer aqui nos preços. Repara que vai mudar o preço do Big Mac aqui no Brasil e do Big Mac também lá nos Estados Unidos. Olha só. O que a gente fez aqui? Eu mudei o preço, eu mantive o mesmo câmbio, mas agora o Big Mac lá nos Estados Unidos está $2,10 e no Brasil está R$12. Como é que a gente calcula mesmo este trem? Preço do bem em reais lá fora e preço do bem aqui em reais. Eu vou colocar HP aqui só para a gente fazer uma conta bem simples, tudo bem? Olha só, considerando que o preço do Big Mac nos Estados Unidos é $2,10, quanto seria em reais mantendo a mesma cotação? Seria, portanto, R$2,10, que é o preço em dólares, mantendo a cotação de 5, dá R$10,50. Então, quer dizer que o preço é R$10,50 lá nos Estados Unidos. Eu vou dividir esse cara pelo preço no Brasil em reais. Então, sempre preço em reais com preço em reais. Se eu divido R$10,50 por 12, 12 divide, o que nós temos? 0,8750 com 2 casas decimais, dá 0,88. Isso aqui é 88% expresso em decimal. Então, seria assim, ó, 0,88. Ou ainda seria 88 pursa. Aqui atrás de mim, tá bom? Bom, você já entendeu isso? Eu já trouxe isso aqui escrito, então eu vou apagar e aí eu vou explicar qual que é a interpretação para isso. Eu já trouxe escrito. Essa aqui é a fórmula, preço lá fora em reais dividido pelo preço no Brasil e o resultado da conta deu 0,8750, que foi o que nós achamos, né? Se eu colocar aqui na HP e se eu coloco mais casas decimais, olha lá, ó. Esse foi o resultado que nós encontramos na HP, que eu disse que vai representar aí 88%. Tá, Thiago? O que tudo isso quer dizer para mim? Quer dizer para você o seguinte, que comparando este produto, essencialmente aqui do nosso exemplo Big Mac, eu estou dizendo que a nossa moeda, a moeda brasileira, é capaz de comprar 88% daquilo que a moeda norte-americana seria capaz de comprar. Então, eu estou dizendo que a nossa moeda tem um poder de compra menor do que tem os Estados Unidos. Então, eu estou dizendo que eu compro menos coisas com um real do que eu compro com dólar. Agora, olhando para isso, eu posso falar assim, não, realmente, o real está desvalorizado, porque ele compra menos coisas. Se a gente vai lá no nosso exemplo do Japão e se hipoteticamente a gente calcula a PPC isso, claro, em ien, a gente vai descobrir, sei lá, que dado a cotação, dado o preço, o ien japonês teria, portanto, uma paridade de 95%. Exemplo. Caso isso aconteça, olha o que eu estou dizendo. Que para cada dólar eu preciso de R$5, tudo bem? E para cada dólar eu preciso de 150 ienes nesse exemplo que eu estou dando em toda essa aula. Se eu estou dizendo isso para você, eu estou dizendo que mesmo que eu preciso de mais dinheiro lá no Japão para comprar a mesma quantidade de dólar, a moeda lá é mais forte, porque ela tem mais poder de compra. Isso é o conceito de paridade, que quanto mais alto é esse valor, maior é o poder de compra daquela moeda. Tá bom? Esse é um conceito bastante simples para a gente entender. Aí agora sim, olhando para a paridade, eu vou dizer assim, sim, o dólar realmente está caro ou o real realmente está desvalorizado. Por quê? Porque ele compra menos coisas. E o ideal para um país emergente como o nosso é que a gente tenha uma moeda desvalorizada. Porque, mais uma vez, ter uma moeda desvalorizada, com poder de compra um pouco abaixo, significa que a gente é mais competitivo no mercado internacional. Lembra do exemplo do controle remoto? Então, por isso que nessa paridade de poder de compra, é comum que a nossa moeda esteja abaixo
desse poder de compra. Aí eu chego no vídeo agora com uma roupa diferente, com cabelo diferente, porque esse trecho do vídeo eu tô gravando em um outro momento, mas a gente vai continuar a explicação aqui. Talvez você esteja se perguntando, tá, Thiago, toda essa história de Big Mac você fez para ficar mais fácil a nossa compreensão ou eu tenho como de fato saber a paridade de poder de compra da nossa moeda olhando essencialmente para o Big Mac? A verdade é que sim, você consegue fazer isso. E olha só, eu vou no Google e a gente vai digitar assim, ó, Big Mac Index, porque esse índice de fato ele existe, ó, Big Mac Index, tá? A página vai ter em inglês, normalmente você vai encontrar isso aqui na primeira página, então o estatista também tem. Ó, tem aqui uma atualização, deixa eu ver como é que tá o estatista, mas a gente vai olhar aqui, ó, no The Economist, tá? E aí ele fala, o nosso índice Big Mac mostra como os preços de hambúrgueres diferem entre as fronteiras, usando a paridade de poder paritário para pensar sobre taxa de câmbio. Isso aqui é uma tradução, né? Então, usando a paridade de poder de compra. Deixa eu ver como é que tá o estatista aqui, ele mostra onde é que tem o mais caro. Mas aqui, ó, se a gente vem para cá, deixa eu ficar aqui embaixo para que você consiga ver melhor, tá? Então, o The Economist publica esse índice e ele vai acompanhando periodicamente. Então, a última atualização em relação ao dia que eu estou gravando, aqui, ó, de junho de 2024. E aí ele está mostrando aqui, ó, em relação à Libra, tá? Mas eu posso descer aqui, ó, e procurar o Brasilzão de meu Deus aqui. E a gente desce, em algum lugar vai estar o Brasil, e está bem atrás de mim aqui, ó. Em algum lugar vai estar o Brasil aqui, achei, eu posso clicar aqui, ó. Vou clicar aqui no Brasil, aí ele trouxe, e ele diz pra gente, ó, que o real está 25,7% desvalorizado em relação ao dólar. E ele diz que um Big Mac custa aproximadamente R$ 23,90 no Brasil e 5,69 dólares nos Estados Unidos. O que implica uma taxa de câmbio de 4,2, diferente dos 5,65 que está ali perto. Isso sugere que o nosso real está 25,7% desvalorizado. Então, esse é um dado real estudado. Então, você quer saber o seguinte, a nossa moeda, ela tem poder de compra em relação a quais moedas? Você pode ver aqui, ó, tá? Então, a gente tem, ó, Dinamarca, Costa Rica, Suécia, Canadá, Polônia, Líbano, México, Arábia Saudita. Então, ó, Venezuela, por incrível que pareça, a Venezuela tem mais poder de compra em relação a um Big Mac do que o próprio Brasil, tá? Chile, Peru, Israel e assim sucessivamente. Agora, é claro que a gente não vai olhar apenas para isso, né? Mas isso aqui ajuda você a entender todo esse conceito. O nosso Banco Central, ele divulga um outro indicador, que é o indicador de taxa de câmbio real, que é quando ele atualiza o câmbio ao longo do tempo, descontando a inflação norte-americana para a inflação do Brasil. Isso também ajuda a gente a entender como que a gente pode mensurar o nosso poder de compra de acordo não só com o índice Big Mac, mas com a valorização ou desvalorização em relação a índices oficiais de inflação, que o nosso Banco Central divulga isso. Que, aliás, eu vou voltar para a roupa antiga que eu estava desse vídeo para mostrar para você como é que funciona o nosso índice de câmbio real, que é quando eu olho a linha do tempo e vou atualizando as moedas pelos índices de inflação. Então, é quase que uma maneira de eu analisar a linha do tempo e considerando cestas de produtos e serviços que são, digamos, oficiais, né? Esse índice Big Mac, ele é amplamente utilizado, mas ele não representa todo o consumo. E aí nós temos um conceito chamado de câmbio real, que é quando eu pego a cotação do dólar e multiplico pelo fator da inflação dos Estados Unidos contra a inflação do Brasil. E aí eu trouxe uma ferramenta aqui que eu quero te mostrar neste gráfico, tá? Só que antes de mostrar esse gráfico, eu quero te mostrar como é que você pode achar esse gráfico, tá bom? E aí, depois que eu te mostrar isso, eu te explico o que esse gráfico quer dizer. Você vai digitar assim no Google, SGS Banco Central, tá? Esse SGS é um sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central, tá bom? Você vai clicar nele. E aqui você pode achar muitos e muitos indicadores econômicos que o Banco Central divulga. Tem esse aqui, ó, estatística, deixa eu ficar aqui desse lado, né? Porque eu tô olhando para o outro lado e fica estranho para você. Esse aqui em cima de mim, ó, estatística do setor externo. E aí aqui o Banco Central divulga muitas coisas. Taxa de câmbio, tá? E aí, ó, taxas administradas ou livres, taxas flutuantes, taxa de câmbio real ou efetiva. Aqui, ó, o Banco Central divulga a taxa de câmbio real. Repara que a taxa de câmbio real não é a mesma coisa que paridade de poder de compra, embora estejamos falando de coisas muito semelhantes.
A paridade confronta o quanto de coisas que a gente compra. A taxa de câmbio real atualiza o câmbio pela inflação dos dois países que nós estamos comparando, tá bom? E olha só, esse primeiro aqui, ó, índice de taxa de câmbio real com o dólar americano. Aí tem de várias moedas, ó, iene, marco alemão, que nem existe mais. Vamos pegar esse aqui, ó, 11,753, que é o americano, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em acrescentar séries. Acrescentar, consultar séries, carrega aí, e visualizar o gráfico. Aí ele mostra este gráfico aqui pra gente. E aí você vai dizer, Thiago, o que esse gráfico tá me dizendo? Ó, eu trouxe esse gráfico na nossa apresentação. Repara que é o mesmo gráfico, tá bom? Vamos ficar na apresentação agora. Esse gráfico que o Banco Central divulga é a taxa de câmbio real, que, repito, embora pareça, não é a mesma coisa que paridade de poder de compra. Paridade de poder de compra mostra o quanto que a gente consegue comprar de um mesmo bem, de um mesmo produto em países diferentes. O câmbio real pega a taxa nominal, aquela que a gente vê, e atualiza pela inflação. Tudo bem? E aí, ele usou isso aqui, chamado de base 100, desde 1994. O que eu vou fazer aqui, ó? A gente vai separar aqui, criei uma linha e apaguei um pouco lá em cima para a gente olhar só aqui embaixo. Toda vez que a gente tem um câmbio real embaixo do 100, como é o que está acontecendo aqui nesse espaço, olha só. Toda vez que a gente tem um câmbio real abaixo desta linha de 100, a gente diz que o real está supervalorizado, que o real está mais caro, está mais forte, está mais poderoso, tá? Quando a gente inverte isso, quando a gente tem lá em cima agora, como a gente tem neste momento que a gente está gravando, a gente diz que o real atualizado pela inflação está desvalorizado. Se a gente olhar esse número aqui, ó, tá? Ele está em aproximadamente 140%, porque a base é 100. Aí você vai perguntar, Thiago, eu ainda não consegui entender esse papo de 140, etc e tal. Como essa taxa de câmbio real ela é atualizada no tempo que você está vendo aqui, ele está dizendo para a gente o seguinte, que lá em 1994, quando tudo começou, quando o real começou, eu comprava $1 com R$1. Agora, para eu comprar esse mesmo dólar, eu preciso de 140% do que eu usava lá atrás, fazendo essa atualização. Então, se não tivesse inflação no Brasil, se não tivesse inflação nos Estados Unidos, tá? O preço do dólar hoje, se não tivesse, tá? Seria aproximadamente 1,40. Se não tivesse tido inflação nesses períodos. E aí você vai falar, então quer dizer que o dólar está mais caro do que o... Não, nós temos a inflação que tem esse impacto no poder de compra. Então eu estou dizendo que hoje o real está desvalorizado porque eu preciso de 40% a mais de dinheiro para comprar a mesma quantidade de dólar que eu comprava lá atrás. E por que eu quis mostrar isso? Porque quando a gente olha para um gráfico como esse e a gente percebe que, diferente daqui, ó, quando ele está trafegando aqui, o que a gente pode enxergar é que a gente vai ter, no futuro, alta de dólar, porque o real está muito forte aqui. Eu estou precisando de menos reais para comprar a mesma quantidade de dólar. Então, isso aqui permite a gente entender, tá, agora nós estamos competitivos no mercado internacional ou não? Agora nós estamos. Por quê? Porque agora o real está desvalorizado. Toda vez que eu estou aqui em cima, eu estou desvalorizado. E aí, se eu estou desvalorizado, a gente se torna competitivo no mercado internacional. Então, nós somos um país emergente. Por isso, não dá para a gente dizer que o dólar tem que cair. Ele vai estar ali num patamar de desvalorização do real. Qual é esse patamar? Eu não sei. Mas se a gente, como política internacional, a gente quer ser competitivo, a gente precisa ser forte com a nossa balança de pagamentos, o ideal é que a taxa real esteja acima de 100. Porque se a taxa real está acima de 100, quer dizer que a gente precisa de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólares. Então, mais uma vez, câmbio real não é a mesma coisa que paridade de poder de compra, mas conversam entre si. Quer saber se o dólar agora está caro? Sim, o dólar agora está caro. Por quê? Porque eu preciso de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. Isso é muito ou isso é pouco? Depende. O quanto eu quero estimular a minha exportação para eu trazer capital para cá?
E aí é uma questão da gestão das políticas cambiais conduzidas aí pelo Banco Central do Brasil. Fechado? Conta aqui para mim se você gostou de entender o conceito de paridade de poder de compra, se você conhecia o índice Big Mac e se você conhecia também a taxa de câmbio real. E conta aqui nos comentários qual é o próximo tema que você quer ver aqui no canal, porque eu vou adorar gravar uma aula para responder você. Lembra de se inscrever nesse canal, lembra de usar o cupom da T2 e eu te vejo no próximo material. Um abraço. Tchau.